Então, eu peguei, no slide que vocês deveriam estar vendo, são 4 itens, né? Destaque para algumas noções unicottianas semelhantes às noções utilizadas no existencialismo moderno. 1, a noção de ser. 2, a noção de verdadeiro e falso self. 3, a questão da criatividade e do brincar. A ação de criar, encontrar a si mesmo e a um lugar para viver. E 4, a noção de saúde. Então, eu pensei só alguns pontos assim para que o Winnicott, ou vocês pudessem ler e ver o Winnicott falando sobre essas concepções, né? Então, vamos primeiro à mais central e mais importante delas, que é a questão da noção de ser, né? Daqui a pouco a gente deve resolver esse problema técnico, mas, por enquanto, vamos seguindo, né, como estamos aqui. Então, o Winnicott diz assim, lá no seu livro Natureza Humana: gostaria de postular um estado de ser que é um fato no bebê normal, antes do nascimento e logo depois. Não é um fato ainda na concepção. Nós não começamos a ser só biologicamente na concepção. Esse ser que tem existência, aqui do qual o Winnicott está falando, é alguma outra coisa. Também não é a unidade do sujeito psicológico, o nascimento do eu, ou exatamente o nascimento do self. Tá? Mas alguma coisa acontece que é um certo primeiro despertar, um pouco obscuro, um pouco não sabemos ainda o que é isso, e ele também não vai se dedicar muito a explicitar o que é isso. Mas, em algum momento depois da concepção, né, antes do nascimento, ocorre esse primeiro despertar, por assim dizer. Esse estado de ser pertence ao bebê e não ao observador. A continuidade do ser significa saúde, né? Começam a ter elementos sobre o que significa a noção de saúde aqui. Agora ele faz uma certa analogia para tentar descrever o que é isso, diz respeito a um dos seus gráficos. Ele diz assim: se tomarmos como analogia uma bolha, podemos dizer que quando a pressão externa está adaptada à pressão interna, a bolha pode seguir existindo. Não há empurrar nem puxar. Se estivéssemos falando de um bebê humano, diríamos sendo. Se, por outro lado, a pressão no exterior da bolha for maior ou menor do que aquela em seu interior, ou seja, se o ambiente puxa ou empurra o indivíduo, a bolha passará a reagir à intrusão. Ela se modifica como uma reação a uma mudança no ambiente e não a partir de um impulso próprio. Essa é a diferença de agir espontaneamente e reagir. Ter uma vida ativa ou ter uma vida reativa. É interessante que em outro momento ele vai dizer: a reação aniquila o ser, né? Um passo disso para o que é o processo psicoterápico e o que é o trabalho com a transferência no processo psicoterápico é do ladinho, né? Muito bem. Em termos do animal humano, isso significa uma interrupção no ser, e o lugar do ser é substituído pela reação à intrusão. Muito bem. Na sequência, nós poderíamos passar agora dentro dessas formulações de que o Winnicott tem a dizer e ter muita coisa a comentar, né? Eu, por questões econômicas desse primeiro momento do nosso curso, eu vou me restringir mais a só ler um pouco com vocês, me segurar um pouco também, no sentido de fazer os comentários que seriam necessários e interessantes de serem feitos para comentar estes elementos, né? E deixar isso para a continuidade do nosso curso, né? Então, o próximo slide que estaríamos vendo agora se referiria à questão de Winnicott e à noção de verdadeiro e falso self. 2 citações importantes. A primeira delas, ele diz lá num texto dedicado a isso: este conceito em si, o do falso self, não é novo. Aparece em várias formas em psiquiatria descritiva e especialmente em certos sistemas religiosos e filosóficos. É difícil não dizer que isso daqui não é uma referência à fenomenologia psiquiátrica, à fenomenologia psiquiátrica, à psicologia existencialista e à posição de Kierkegaard em termos de uma concepção religiosa,
né? Evidentemente, ele sabe que a sua noção de falso self advém de uma proximidade com a noção de autenticidade, né? Já trabalhada por Kierkegaard. Agora, uma apresentação, uma formulação do que ele fala sobre o que é o falso self, o que é o verdadeiro self, na verdade, que vocês vão ver uma grande proximidade com essa noção de ser. Diz o Winnicott: durante os estágios iniciais, o verdadeiro self apresenta-se como uma posição teórica, a partir da qual surge o gesto espontâneo e as ideias pessoais. O gesto espontâneo é o verdadeiro self em ação, né? É o ser em ação, se vocês quiserem. Apenas o verdadeiro self pode ser criativo e apenas ele pode sentir-se real. Evidentemente, no tratamento das psicoses, é este ponto de partida que queremos levar o paciente, para que aí ele possa ter problemas de relacionamento. Considerando-se que o verdadeiro self sente-se real, a existência de um falso self resulta de um sentimento de irrealidade ou inutilidade, né? Esses são, digamos, sintomas clínicos, né, que podem aparecer como queixa no consultório, né, do que diz respeito a esse sentimento ou essa experiência do falso self. Um ponto importante a ser apontado e diferenciado aqui é que nem todo falso self é patológico. Eu preciso de um falso self para quando eu estou no elevador e alguém me pergunta se está tudo bem. E eu dou resposta curta, tá, né? E não me estendo, né, para explicar como estão as coisas, por assim dizer, né? Vamos lá. Em seguida a isso, teríamos então um comentário sobre o que é a questão da criatividade, do brincar, do criarem dos fenômenos transicionais e daqueles textos de Winnicott sobre o que é o homem como ser de cultura. Esse é um ponto interessante, só fazendo também um paralelo, que a noção ou o que impulsiona o homem para a cultura, para o Winnicott, não é a repressão da sexualidade, né? Ou dizendo de uma maneira mais contundente assim, a cultura para o Winnicott não é a perversão da sexualidade, né? Já que a sexualidade não dá bem cultural, não é um desvio disso. A cultura é o lugar aonde eu expresso o verdadeiro self, aonde eu expresso a criatividade no relacionamento com o outro e aonde eu encontro a mim mesmo e ao outro. Eu vou para o mundo da cultura como uma necessidade da minha continuidade de ser, né? É esse um elemento interessante, que tem uma nova teoria da cultura sendo colocada aqui, né? Muito bem, então vou ler 3 pequenas citações de Winnicott se referindo à ação de brincar. Primeiro, é no brincar, e todas as citações que estão no livro Brincar e Realidade, em alguns dos seus textos. É no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral. E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu. E eu diria o outro também, né? Uma outra citação: a experiência criativa começa com o viver criativo manifestado primeiramente na brincadeira. Aqui tem uma distinção importante a ser feita: ninguém nasce brincando. É necessário chegar a adquirir uma capacidade de brincar, mas o gesto criativo existe desde o início. Fica como uma questão para a gente desenvolver, né? E, por último, para mim, o brincar conduz naturalmente à experiência cultural e, na verdade, constitui o seu fundamento, né? Isso tudo, certamente, tem essa ligação evidente com a ideia de que o Dasein cria a si mesmo e que cria o mundo no qual vive, o homem como formador de mundo, né? Então, essas são proximidades conceituais importantes, ainda que terminologicamente não sejam os mesmos termos. Okay? Bom, e por fim, uma definição de Winnicott
do que é a saúde, né? Esse é um outro ponto importante da sua teoria, que em Freud você não tem uma definição da saúde. Quando Freud vai se referir à saúde, ele fala: saúde só se descreve metapsicologicamente. Qual a posição do ego em relação ao id e ao superego, né? Mas não há uma descrição, uma formulação descritiva da saúde. Inclusive, esse é um dos grandes avanços que a psicanálise teria feito, que é acabado com a noção de normalidade, né? Não existe sujeito humano normal, né? Só existe a humanidade, é uma anormalidade da natureza, por assim dizer, né? E isso vai muito em função da concepção, da percepção ou da formulação de Freud de que nós somos derivados de processos de recalque e de repressão, por assim dizer. Muito bem. Nós vamos ver aqui o Winnicott. Então, nós temos uma noção da saúde, sem que isso signifique retomar uma noção da normalidade, né? Então, vamos pegar uma das suas definições de saúde, né, e ver como ele coloca o slide 23. Né? Ok. Então, isso está num texto chamado Indivíduo Saudável. Né? Ele diz assim: a vida de um indivíduo são, saudável, se caracteriza muito mais por medos, sentimentos conflitantes, dúvida, frustrações, do que por seus aspectos positivos. Isso também é importante dizer, que ele não tem, às vezes tem uma certa ideia de que o Winnicott fez uma psicanálise para cor-de-rosa, para mocinhas casadoras e sem sexualidade. Não é verdade. Né? Ou que ele deixou a vida, ele deixou de ver a agressividade, a agressão. Não é verdade. Basta ver com um pouco mais de detalhe aquilo que ele está desenvolvendo. Então, o essencial, agora ele começa a dizer afirmativamente o que é a saúde. O essencial é que o homem ou a mulher se sintam vivendo sua própria vida, responsabilizando por suas ações ou inações, sentindo-se capazes de atribuírem a si o mérito de um sucesso ou a responsabilidade de um fracasso. Isso não significa que ter uma vida saudável é ter uma vida sem sofrimento. Inclusive que o objetivo do tratamento psicanalítico é diminuir o sofrimento. Não necessariamente. É ter uma vida própria. Né? Pode-se dizer, em suma, isso aí que agora já entra um pouco na sua teoria do desenvolvimento, que o indivíduo saiu da dependência para entrar na independência ou autonomia relativa. Né? Alguém que é totalmente independente está louco. Né? Essa é a formulação.